Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mickey Podcasts. Hoje eu tô aqui com mais um convidado super especial. E hoje a gente vai estar falando sobre a cena gastronômica de Brasília, particularmente no meio de carnes. Então a gente vai falar de carnes premium, vamos falar também dos serviços que existem aqui e o nosso convidado vai estar apresentando um diferente universo, né, que a gente vai conhecer aqui hoje, que eu particularmente não conheço muito. Estou aqui hoje com o meu querido Pedro Ordep. A gente vai falar um pouquinho sobre o grupo que ele faz parte, que é o Chicago Prime, que é uma casa de carnes, uma boutique de carnes, eu vou dizer, né? Posso dizer Boutique. que é uma boutique? Uma boutique de Podemos carnes. chamar assim. De carnes premium, mas vocês também têm restaurante. Temos restaurante e temos a rotisseria também, que é um espaço reservado para você pegar a carne já pronta e os acompanhamentos e levar para comer em casa. Entendi. Então, assim, além de vocês venderem as carnes, vocês também oferecem o restaurante e você pode também, tipo, pegar a carne junto com diferentes tipos de acompanhamento e Exatamente. levar para, sei lá... Hoje em dia a gente trabalha em 3 frentes. A gente tem o restaurante, Uhum, a gente tem o açougue uhum. e a gente tem a rotisseria, que é esse local para você pegar a comida já pronta e levar para comer em casa. Entendi. Então, Eles têm nomes diferentes? Todos eles são o Chicago Prime. Um é o Chicago Prime Parrilha, que é o restaurante. Uhum. Outro é o Chicago Prime Boutique de Carnes, que é o açougue. E o outro é o Chicago Prime Rotisseria, que é onde você pega a comida pronta para levar para casa. Perdão. Todo, sem problema. Então, assim, cara, antes de qualquer coisa, eu gostaria também de deixar claro que aqui esse é um projeto inicial, a gente está começando isso agora. Eu gostaria muito de ter a ajuda de todos vocês que estão aí assistindo, se vocês gostam de mim, se vocês gostam de projeto, se vocês gostam do Pedro Ordep, se vocês puderem deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal e deixar feedback nos comentários para que a gente possa sempre estar melhorando, produzindo conteúdos legais e que possam tentar você também, né? Então, aqui a gente já falou de política, a gente já falou sobre mercado financeiro, a gente já falou sobre criptoeconomia, a gente já falou sobre NFTs, a gente falou sobre as últimas eleições, apesar de, enfim, serem assuntos muito diversos. Hoje a gente vai aqui falar sobre um pouquinho sobre gastronomia, né? E particularmente sobre carnes. Então, veganos que me perdoem, esse programa não vai ser para vocês. Então, Pedro, cara... Quando a gente chega lá no Chicago Prime, imediatamente a gente já se depara com um lugar que é muito bonito. É um ambiente muito agradável. Já tive a oportunidade de, se eu não me engano, Chicago Prime... Tem Águas Claras, Chicago Prime? Já tivemos, foi uma das lojas que a gente teve que fechar, infelizmente. Hoje em dia a gente está com Asa Sul, Lago Sul, Casa Parque, ali no Guará, no Parque Sul. E estamos com uma loja no aeroporto também, no Portão 9. Que é uma loja mais reduzida, que vende hambúrguer, espetinho e algumas opções de menu executivo. Então, além de carne, vocês também oferecem outros tipos de alimento, não mas tudo que envolve necessariamente carne. O nosso foco é 100% carne. Uhum. Só que hoje em dia nós temos que ter outras opções no cardápio para pessoas que não fazem o consumo da proteína de carne. Uhum. Né? Temos espaguete de pupunha, algumas opções então vocês para as têm pessoas opções vegetarianas. Temos. Nós não somos um restaurante que o vegetariano vai falar assim, vamos lá no Chicago. Entendi. Mas algumas pessoas vão falar, vamos lá no Chicago e o vegetariano vai estar junto e ele vai ter opção de comida de qualidade para ele comer. Oh, que bom, cara. E assim, eu entendo muito pouco de carne, vou ser sincero com você. E então, assim, foi muito do convite também, foi porque eu amo cozinhar. Eu amo ter a oportunidade de compartilhar momentos bons com a minha família. E a proteína de carne passou a ser uma coisa mais presente, porque na minha infância, por exemplo, a gente não comeu carne até eu ter mais ou menos uns 10, 9 anos de idade, assim, carne vermelha, no caso. Né? E aí, só quando eu fui crescendo, acho que ficando adulto mesmo, que aí eu comecei a me interessar um pouco mais e, enfim, por conta no início da vida ali, da vida adulta, tá sempre quebrado, assim, eu evitava sair ao máximo e preferia cozinhar em casa. Sim. E tive um grande incentivo também, já que a comida da minha casa era uma merda. Então eu tive que aprender a fazer uma comida boa e isso foi ótimo. São dificuldades na vida que te trazem, né? Um aprendizado. E aí numa dessa, eu, enfim, fui comprar uma carne, porque uma ex-namorada minha gostava de comer carne. Falei, então vamos fazer o diabo da carne, né? E foi por aí que eu comecei. Mas ainda assim, imagino que isso, tipo assim, eu conheço muito pouco sobre. Então, me dá uma palhinha, assim, do que é, assim. Tipo, a gente tem os diferentes tipos de boi.
A gente tem os diferentes tipos de carne. Eu tenho diferentes graduações de qualidade de carne. Exatamente. E eu acho que isso é enfim, a carne que eu compro no mercado é uma carne. Imagina, eu posso escolher uma carne até boa no mercado. Sim. Mas é muito diferente da carne que eu compro, por exemplo, num açougue especializado ou então ainda mais numa boutique de carnes. Com certeza, com certeza. Bom, basicamente, hoje em dia nós temos no Brasil as principais raças são, primeiro, a Nelore. A Nelore hoje em dia é responsável por mais de 85% do mercado de criação no Brasil, tá? E temos um gado que está muito famoso já tem um tempo, que é o mais comentado, que é o gado Angus, né? Que é um gado mais premium e tal, já explico as diferenças para vocês. E agora a gente tem mais novo ainda, é a raça Wagyu, que é o gado japonês, que ele tem uma característica ainda melhor do que o gado Angus, e eu vou explicar aqui quais são as diferenças. Nossa, que coisa. Porque eu achava que o Wagyu era o tipo de... enfim, eu não sabia que era um boi. Achei que era necessariamente um tratamento que se dava pro boi para ele poder ter a carne. Ele é uma raça de boi e ele realmente recebe um tratamento diferenciado. Por isso que você tem essa coisa do tratamento na cabeça. Ele é uma raça que, assim, claro, lá no Japão, né? Hoje em dia nós temos o Wagyu criado no Brasil, mas não temos condições de dar o mesmo tratamento porque o custo é muito alto. Mas o gado oriundo do Japão, ele escuta música clássica, borrifam saquê na pele dele. Você tá falando, você tá zoando? Juro por Deus, fazem massagem, tal. Então, assim, ele tem uma vida muito melhor que a nossa, né? Pode falar. Então, assim, tipo, o Wagyu... É porque, assim, na minha cabeça o Wagyu era uma coisa só, e agora você tá me trazendo assim, que são coisas diferentes. Então, o Wagyu que tem no Brasil, imagino que custa diferente do que custa o Wagyu japonês. Custa diferente. O Wagyu, como é a carne mais cara, é a raça mais cara que a gente tem de gado hoje em dia, ele recebe uma classificação, tá? Entendi. Que é de 0 a 10. Então, quando você vai comprar uma carne certificada de Wagyu, ele vai vir com a porcentagem de pureza que o gado tem. No Brasil, por condições climáticas, custo operacional, custo de alimento, a gente não consegue ter o mesmo resultado que tem no Japão e não consegue dar as mesmas regalias que o gado japonês tem. O Wagyu é um gado que ele parece um ursinho de pelúcia, ele é muito bonitinho. É um gado que, não sei se você já viu, mas ele é mais peludinho, ele não tem aquela parte do cupim, né, que é a corcunda, tá? Que é uma curiosidade também. Hoje em dia, a gente sempre teve o mercado dominado pelo Nelore. Por quê? O Nelore é um gado que teve origem na Índia. Então, assim, ele é um gado que tem uma rusticidade muito grande. O que é isso? Ele é muito mais resistente a doenças, a pragas, a carrapatos. Diferentes tipos de clima, né? Diferentes tipos de clima. Calor extremo, principem,mente porque tem muito calor na Índia. Tem períodos lá de dificuldade de se alimentar. Tá? E isso trazem características na estética do animal também. Aquela parte da corcunda, que é a parte do cupim, do boi Nelore, o gado Angus e o gado Wagyu não tem. Por quê? Aquilo ali é uma reserva de gordura, uma reserva de energia que o Nelore tem para poder sobreviver aos períodos de dificuldade de se alimentar. Né? Caramba! O gado na Índia, todos sabem que ele é sagrado. Né? Então, eles só usam lá para extrair o leite e tal. E ele é um gado muito versátil, é um gado muito fácil de trabalhar. Você pode botar ele no terreno inclinado, no terreno reto, dentro do elevador. Ele consegue sempre ficar tranquilo. A alimentação dele, muito fácil também. É ração, imagino eu, né? Ração, tem um pouco de sal junto no pasto e tal. Ele é um gado que tem uma versatilidade assim, para se alimentar, que traz uma facilidade para o criador e um custo menor. Entendi. Aí o Wagyu e o Angus, eles necessariamente precisam comer coisas diferentes? A dieta é um pouco diferente. O que acontece? O gado Angus, ele tem origem na Escócia. Tá? Ele não nasceu sofrendo os mesmos perrengues do que o gado Nelore nasceu sofrendo. Entendi. Então, ele é um gado mais sensível a mudanças de temperatura, principalmente ao calor, entendeu? Ele é um gado que, para você nutrir ele, é um pouco mais difícil do que o gado Nelore. Por quê? Entendeu? Porque a dieta é mais cara,
Entendi. com grãos, com feno Ele é maior? e etc. Ele é um gado mais parrudo, Cara, assim? ele é mais parrudo, mas de altura não. Tá. Eles têm a mesma altura, ele também não tem a parte do cupim que o Nelore tem, Uhum. então ele tem aquela corcunda reta, ele parece mais um cachorro, assim. Entendi. E... E assim, hoje em dia no Brasil, a gente mora num país com uma extensão territorial muito grande, né? Sim. Então aqui a gente tem frio, a gente tem calor extremo, a gente tem o meio termo e tal. Sim. E hoje em dia no Brasil é muito difícil você expandir. Claro que a raça Angus está crescendo muito, principalmente por causa do consumidor final, que hoje em dia é muito interessado nesse tipo de gado. Mas a gente tem dificuldades de logística do país para conseguir fazer essa raça crescer um pouco mais rápido. Por isso que o Nelore ainda é tão dominante. Entendi. Então, imagino que o principal motivo, então, da carne argentina e a carne uruguaia ainda ser considerada aqui no Brasil, tipo, a carne tipo, quase super premium, é por conta dessas questões climáticas também. Com certeza. Questões climáticas, questões de logística do país, né? A gente... É um país menor, né? Enfim. Sim. Aqui a gente, além de ser um país grande, a gente não tem trem, a gente não tem nada. O nosso único meio de transportar de um lugar para o outro é estrada, é caminhão. E tudo isso tem um custo muito caro, né? E então acaba dificultando um pouco essa crescente da raça no país. Mas já está crescendo bastante. Eu acho que o mais importante é o interesse do consumidor final. E eu acho que a gente está chegando numa época aí de... Eu acho que esse ano aí, os próximos 2, 3 anos aí, eu acho que a gente vai crescer bastante o consumo do gado Angus. Ele tem umas dificuldades a mais do que o Nelore, que é muito fácil, né, para você criar, mas em compensação ele tem uma precocidade maior no período fértil, então ele te dá um retorno mais cedo. Entendi. Você consegue já reproduzir você e já poder... consegue reproduzir ele antes do Nelore. Entendi. E aí depende para qual é o seu fim, né? Se você vai vender para frigorífico, se você vai fazer matriz, né? Entendi. Quer fazer matriz Matriz é você fazer uma boa quantidade da raça. Entendi. É você trabalhar com reprodução, necessariamente, isso, né? Exatamente. Venda de esperma, de bezerro. Exatamente. Tá. Entendi. E aí, assim, você me explicou a diferença do Wagyu para todos os outros, assim. Sim. Mas aí no caso do Angus pro Nelore, assim, tem a coisa da corcunda, que é o cupim. Sim. Mas por que o Angus é considerado uma carne superior à do Nelore? Por quê? Porque é muito mais procurado. Assim, você vai num restaurante, pede um ancho, um bife de ancho, que deve ser Angus, né? Angus. O ancho, ele pode não ser Angus também. Ancho é uma parte o ancho, ele nada mais é do que uma parte do contrafilé. Ah, tá. O contrafilé ele é uma peça muito grande, mais ou menos desse tamanho aqui, e ele acompanha toda a coluna do boi. E a coluna do boi, ela começa numa medida e ela vai diminuindo, assim como a nossa, né? Sim. E a parte mais próxima das costelas menores, você tira o ancho. E a parte mais próxima do final da costela, você tira o chorizo. Entendi. Tá? Então o ancho, ele nada mais é do que o contrafilé, o ribeye, o entrecôte. São vários nomes para o mesmo corte de carne. Isso acaba confundindo muito o consumidor final na hora dele comprar. Entendi. Entendeu? Então, tudo isso faz parte do contrafilé, no final das contas? Tudo isso faz parte do contrafilé. Esses que eu falei são rigorosamente o mesmo corte. Nossa, caraca, eu não sabia, não tinha ideia. A diferença é basicamente o seguinte. Então, ancho e ribeye é a mesma coisa? O ancho e o ribeye é a mesma coisa. É o rib eye, né? É o olho da costela. Entendeu? E o entrecôte é a mesma coisa, dentre outros nomes que não vão me vir na cabeça agora, Tudo bem. Mas tem outros também. Tá bom. E isso acontece com vários cortes, então acaba confundindo um pouco a cabeça do pessoal. Entendi. Então a diferença entre o Nelore e o Angus é, tipo assim, tem alguma diferença na textura da carne, alguma carne mais macia? Tipo tem. Assim, porque eu realmente não tenho ideia, sacou? Sim. E muito da ideia de ter trazido aqui você também, além de me esclarecer para que eu possa up my game na cozinha, entendeu? É para que a gente possa passar isso também para outras pessoas. Espero que você saia aqui outra pessoa. Bom, basicamente é o seguinte, os gados, como eu falei, eles têm características genéticas diferentes, né? E o gado Angus, ele tem uma característica que você já deve ter escutado falar, que é o marmoreio. O que é o marmoreio? O marmoreio é uma gordura entremeada entre as fibras da carne. Okay. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma peça de carne marmorizada. Ela é com várias pequenas ranhuras brancas, assim, que são as gorduras que são entremeadas na carne. O que acontece? O gado Nelore, ele tem um sabor maravilhoso.
é o churrasco que eu comi minha vida inteira. A minha família sempre fez churrasco. Para mim, até os 7, 8 anos de idade, eu achava que todo mundo só comia churrasco no final de semana. Eu nunca tinha comido outra coisa. E eu sempre consumia a carne de Nelore, porque a gente não tinha acesso à carne Angus no Brasil antigamente. Sim. E sempre achei muito boa. E a carne do Nelore é muito boa, ao contrário do que muita gente pensa. O problema dela, e a principal diferença dela com a carne Angus, é esse marmoreio, essa gordura entremeada na carne. Então, se você comer uma e comer a outra ao mesmo tempo, ele come uma, depois come a outra, você vai ver que a carne do Nelore, você vai ter que dar 2, 3 mastigadas a mais. Entendi. Para ela descer. Entendi. E isso aí não é só na textura da carne. Como tem a gordura entremeada, também gera um sabor diferente e uma suculência diferente. Então, o principal aspecto seria esse. Entendi. E aí, aqui no Brasil, a gente tem assim, a produção muito, infinitamente maior do Nelore, por conta dessas questões... Das facilidades. Logística e tal. Exatamente. Mas a gente também produz Angus e produz Wagyu. Produz Angus e produz Wagyu. Então, numa escala assim, a gente tem o Nelore, que é um excelente boi. Aí a gente... Nelore, que come, enfim, ração, come sal, pasta... Pedra, tudo, né? Tipo assim, jogar. tudo. Aí a gente tem um Angus que tem uma alimentação um pouco diferente, talvez mais exclusiva, mas o tratamento talvez semelhante ao do... Ele precisa de um pouco mais de alimentos para ter a nutrição necessária dele alcançar. Entendi. E aí a gente tem aqui o Wagyu brasileiro, que, enfim, não tem o mesmo tratamento japonês, não escuta música clássica, escuta pagode, de repente? Talvez um pagodinho, né, de fundo, né? Com certeza. Tranquilo. E aí a gente tem também o Wagyu japonês. Eu posso dizer que essa é uma escala padrão de carne, ou eu posso ter outras carnes que eu posso inserir aqui? Porque a gente só tá falando de boi também, né? Sim, exatamente. Eu acho que assim, essas 3 hoje em dia são as principais. Existem diversos tipos de raça de gado no mundo, mas de representatividade, eu acho que hoje em dia ainda são essas 3. Tá. O Nelore, porque ele abrange mais de 85% da criação no Brasil de gado, então não tem como não falar dele. O Angus é uma carne que chegou mais ou menos assim para o povo há uns 5 a 7, 8, 10 anos atrás, que ela chegou mesmo com firmeza. Começou a ter uns sanduíches de carne Angus no McDonald's, né? E a galera não... Foi uma queimação de filme, porque não tem gosto de carne Angus. E aí depois essa carne já existe no Brasil há muito tempo. A gente pegou esse gado, na verdade, não foi da Escócia, foram dos nossos vizinhos aqui do Uruguai e da Argentina. Eles trouxeram esse tipo de raça, tipo de animal aqui para a América do Sul. E é uma raça que veio numa crescente muito grande por causa disso. Um marmoreio muito bom, um padrão de qualidade altíssimo. O negócio do gado Angus é o seguinte: se você vai pegar uma peça, você não vai precisar escolher a peça. Você vai fechar o olho ali, vai pegar, e ela vai estar sempre no padrão. Tá? Você pode achar uma peça, por exemplo, uma peça de picanha Angus e uma peça de picanha Nelore. Você pode achar uma peça de picanha Nelore quase igual a peça Angus, mas é muito mais difícil. Entendi. Entendeu? Então, assim, se você souber escolher a carne, às vezes você compra pelo preço mais barato uma carne melhor. Entendi. Sabe? Então tem muito disso também. A galera às vezes tem um preconceito e tal, mas assim, tem como você chegar num resultado bem parecido com o do Angus no Nelore, mas você não vai ter aquele padrão. Não é uma coisa padrão. Vai ser uma exceção à regra. Entendeu? Vai ser aquele animal, ele teve um marmoreio melhor, tal, teve uma genética melhor por milhares de fatores diferentes. Cara, que loucura. Mas assim, agora vamos falar de comida. Vamos falar do prático. Vamos botar esse negócio pra assar. Como é que é? Como é que eu vou fazer um churrasco de... Vamos falar do cupim, já que é o que diferencia de todos os outros, assim, tipo... recentemente eu tive a experiência de comer, eu não vou saber o restaurante que eu comi, foi em algum lugar aqui em Brasília que eu comi cupim pela primeira vez. É mesmo? Foi num restaurante de carne. Enfim, não foi no Chicago Prime, tenho certeza. E foi a primeira vez que eu nunca tinha considerado comer cupim, porque quando eu comia carne vermelha, ou era contrafilé, ou era filé mignon, ou era picanha. Nunca tinha muito fugido, assim, desse... Uma linguicinha ali e tal, mas... Claro, enfim, coraçãozinho, né? Mas é aquilo. Nunca fugia muito disso. Até que me convidaram para ir comer o diabo do cupim. E
acho que começou ali, assim, essa um pouco essa minha curiosidade em comer coisas diferentes de carne. Porque foi a primeira vez que eu comi uma carne que desmanchava na minha boca. Sim. E assim, aí, pô, cara, como... Aí lá vai eu, né? Como Aham. que o cara fez isso? Quanto tempo isso aqui teve que ficar? Porque ele tá com suco de carne, tá com líquido, assim, tá com gordura. Não tá seco. Como é que isso foi assado? Isso foi assado... Será que isso é carne de panela e as pessoas estão me tirando, assim? E aí, enfim, não consegui decifrar essa parada, sacou? Sim. Procurei na internet e vi, tipo assim, 500 milhões de jeitos de fazer cupim. Mas, Todos eles sinceramente... demoram no mínimo 3 horas, né? Pra você preparar. É muito, e ainda tem uns que são piores, assim, Sim. tipo assim, é 12 horas, tipo, É. enfim, no fogo de chão, não sei. Como é que vocês fazem o cupim de vocês lá no Chicago Prime? É o seguinte, hoje em dia, a gente é focado 100% em carne Angus. A gente tem a exclusividade hoje em dia de trabalhar só com carne Angus. Então, a gente não faz o cupim porque o gado Angus, ele não, como eu falei, não tem essa parte do cupim. Claro. Mas é o seguinte, o cupim, como eu falei, é a parte de reserva de gordura do gado. Então, é uma parte da carne muito gordurosa, né? Então, quanto mais tempo você demorar para fazer ela e assar mais lentamente, melhor vai sair o resultado final. Parecido com o da costela bovina. Entendi. Entendeu? E o sabor e a desmanchada na boca é a quantidade exacerbada de gordura que você está ingerindo. É muito gorduroso. E dá todo assim? aquele prazer. É bastante. Eu não pensei Por nisso, isso que é tava tão tão bom. gostoso. Por isso que é tão bom. Mas assim, coma. O negócio dele é que ele é uma carne que ela é muito bom na hora, mas depois de um tempo que ela já foi feita, ela perde um pouco a qualidade. Entendi. Então, assim, lá no Chicago, vocês, na boutique, vocês vendem todo tipo de carne ou só Angus? Na boutique a gente tem a opção do cupim, porque tem muita procura, né? Então, como é uma parte do boi que não tem no gado Angus, a gente tem a permissão de vender. Entendi. Então, a gente vende no açougue, mas a gente não prepara ele no restaurante. E o Wagyu, vocês vendem também? O Wagyu a gente vende também e a gente vende tanto ele pronto, tanto quanto ele para fazer em casa. Ah, tá. Então no restaurante no Chicago Prime mesmo, você só vai ter opção de Angus. Só vai ter opção de Angus. O que tem lá? Claro que temos opções de galeto, né, de salmão, para quem não come a carne vermelha. Mas, assim, de carne a gente só trabalha com Angus. E você tem um pouco do entendimento, do conhecimento de como que as carnes são feitas lá? Porque, assim, tem a parrilha, tem não sei o quê. Tipo... É uma dúvida que muita gente tem também. É da parrilha, da diferença da parrilha para a churrasqueira tradicional. Basicamente é o seguinte, na churrasqueira tradicional você tem um box, normalmente que você enche de carvão, taca álcool lá, taca um fósforo e manda todo mundo afastar e dá aquele papoco e o fogo acende, né? E aí o que acontece? O que assa a carne não é o fogo, nunca é o fogo, é a brasa, né? Então a brasa, normalmente ela fica debaixo de onde está a chama do fogo, entendeu? Então a diferença básica da parrilha, para simplificar, né? Da parrilha para a churrasqueira tradicional, são duas. Eu botaria duas diferenças básicas. Primeiro, o fogareiro não fica embaixo de onde a carne é assada. Essa é a característica principal, entendeu? Então, você tem um fogareiro aqui com lenha ou com carvão, que você quiser usar, e ele tá pegando fogo, o negócio o pau tá comendo, e a brasa tá caindo por baixo e o fogo tá indo direto para exaustão. Você vai pegar uma pá e vai puxar só essa brasa pro lado e vai botar ela embaixo de onde a carne fica e você vai assar a carne só na brasa. O que acontece? A grelha da parrilha, a outra característica para mim principal, a grelha da parrilha, ela é uma grelha inclinada. Então ela impede do sangue, da gordura da carne ficar caindo em cima da brasa. Não sei se você já foi fazer um churrasco e já percebeu que às vezes o fogo não tá muito legal, tá demorando a pegar, a carne não tá assando, aí você vai e tenta botar uma linguiça e a linguiça vai esquentando e aí cai um pedaço de gordura da linguiça no fogo e blau! O fogo vem à tona, né? Então, assim, esse pedaço de gordura que cai na carne, que cai no carvão ou na lenha que você estiver usando, toda essa gordura que cai, ela é esquentada, ela evapora de novo e ela volta para a carne. Isso altera o gosto final do produto. Caramba, nunca ia pensar nisso. Exatamente. Então, basicamente é isso. Fogareiro não fica embaixo de onde a carne é assada, você passa só a brasa, então você tem um controle maior. Se você tiver uma parrilha mais sofisticada, você ainda tem um controle de altura que você pode deixar a carne da brasa, que é interessante também, principalmente quando você tem que fazer um ponto de carne mais bem passado,
que o parrilheiro odeia fazer. Imaginei. E então, assim, basicamente é isso, sabe? Normalmente o pessoal usa lenha na parrilha, mas não tem problema nenhum se usar carvão também. Tem gente que usa carvão. Eu particularmente, eu acho carvão até mais fácil de trabalhar, mas é uma opinião minha. Tem gente que discorda. Então, basicamente é isso. A carne ela fica livre de qualquer interferência de fora na Entendi. cocção dela, e o resultado final você sente a diferença. E então tem menos fumaça também, né? Porque Menos fumaça. Já que o carvão que cai é o carvão que já tá estralando, né? É o carvão que você puxou, já aquela brasa incandescente que você joga. A fumaça ela tá indo toda direto para exaustão. E a fumaça é uma coisa que altera muito o resultado final e o gosto, né? Mas não é bom ter uma carne, fumacinha assim? Então, dá um gostinho de defumado. Sim. Eu gosto também, Aham. entendeu? Mas quanto melhor a carne que você tá usando, menos você quer interferir no sabor dela, entendeu? Entendi. Então, como a gente trabalha com carnes que são, hoje em dia, tem um custo muito alto, a gente quer deixar ela o mais fiel à característica principal dela para o cliente final. E qual que é o cargo-chefe do Chicago Prime, do restaurante? Cara, a gente tem hoje em dia os cortes assim mais populares que o pessoal mais consome, é a fraldinha, que é a fralda que a gente usa, e o especial Chicago Prime, que na verdade é um corte de ancho cortado mais grosso e aberto, a borboleta assim. Ele é um que sai bastante também. E o bombom de alcatra e a picanha. A picanha, assim, a gente está numa crescente muito alta de preço, né? De valor de carne. Então, a picanha, ela está cada dia diminuindo, o pessoal está diminuindo o consumo dela, porque realmente ela está, assim, ficando cada dia mais inviável. E aí eles estão buscando outras opções, né? Mais em conta. Nós temos a maminha também, que é uma opção para quem gosta da picanha, porque é uma carne com a mesma característica. Tem a capa de gordura e tal, igual, idêntica. E a fraldinha e o bombom de alcatra, que são dois outros cortes que a gente vende bastante, são carnes mais com a gordura entremeada, que não tem essa capa de gordura em volta. Então, o pessoal da dietinha, o pessoal que não quer exagerar muito, normalmente opta pela fraldinha ou pelo bombom de alcatra. São carnes saborosíssimas, assim, não perde nada para picanha nem para maminha, mas tem características diferentes, né? Aquela coisa maravilhosa da gordura derretendo na sua boca, você não vai ter. Mas, em compensação, você tem um gosto bom da carne, que você vê a diferença. Cara, e o Chicago... Porque, assim, o Chicago Prime e os seus outros subprodutos, seus outros serviços... a primeira vez que eu vi, aí depois eu comecei a ver em diferentes lugares, eu me mudei para Águas Claras, eu vi lá também. Aí, se eu não me engano, tinha em algum shopping... Tinha chegado pra mim em algum shopping, a gente já chegou a ter nesse shopping que tem aqui na Asa Norte, o Plaza Norte. Novo que abriu no eixinho de cima. Sim. A gente abriu lá também. Entendi. E, cara, assim, a gente tá nesse projeto aí, já vai fazer 10 anos. Explodiu, né? Porque, assim, eu lembro que tinha... onde que era o primeiro? Era lá no O primeiro foi na 114 Sul. Isso. Eu vi lá e tal, e de repente eu vi em outro, de repente eu vi outro. Falei, caraca, cara, tipo, cresceu. O que se deu, assim, os sucessos? O sucesso da rede, vou chamar assim, do grupo? Assim, Imagino que serviço, com certeza, né? Com Atendimento, certeza, porque as pessoas têm que voltar. Com certeza. Sem isso, você não tem um negócio de sucesso. Só que, assim, como todo mundo que começa, a gente não tinha o know-how que a gente tem hoje em dia, né? No início. Sim. E as coisas foram acontecendo de forma muito natural, então não teve muito tempo de se preparar, entendeu? Eu acho que o grande segredo da gente estar onde a gente está hoje é a Ana Carolina, que é uma pessoa, assim, totalmente fora da curva e que está sempre planejando o futuro e sempre procurando melhorar e etc. Então, o que aconteceu? Teve uma viagem para São Paulo, onde ela e o marido dela conheceram uma boutique de carne, que vendia carne premium, carne Angus e tal. E eles tiveram a ideia de falar, cara, o marido dela já tinha um açougue aqui, um açougue tradicional. E eles falaram, cara, isso tem mercado lá em Brasília. Aqui em Brasília a gente faz muito churrasco. É uma das cidades que eu conheço que o pessoal mais faz churrasco, entendeu? Com certeza. Então, vieram com essa ideia de trazer e tal, e começou e montou o açougue primeiro na 114, com as carnes Angus. Ficou super bonito lá, ficou super diferente de tudo que a gente tinha aqui na cidade. Despertou a curiosidade de todo mundo, e o pessoal começou a ir para ver do que se tratava.
tá? É uma carne mais cara do que a carne tradicional, que a gente está acostumado a consumir no açougue tradicional ou no mercado. Sim. Então as pessoas viam aquele corte, era bonito, era embalado a vácuo, novidade tinha uma também, né? curiosidade, mas não queriam arriscar de pagar um valor a mais ali também para não saber o que era. Aham. Então teve essa dificuldade no início de introduzir essa linha mais premium aqui em Brasília. Aham. Então o que aconteceu? O pensamento foi o seguinte, cara, a gente sabe que essas carnes são muito boas e muito superiores às outras que o pessoal está acostumado. Aham. A gente precisa que o povo coma carne, Aham. porque se comer, vai querer comprar. pagar a diferença. Porque É. na época não era tão grande, É. igual a diferença hoje, Uhum. entendeu? E aí teve a ideia de se fazer um espetinho, a princípio. Uhum. E começamos a vender o espetinho, e o espetinho foi um sucesso. E a pessoa comia a carne do espetinho e tinha interesse de levar a carne para casa, e o negócio foi andando. A loja era pequena, a gente não tinha muita estrutura. E aí o espetinho começou a bombar tanto que a gente resolveu botar uma parrilha lá atrás. Caramba! E fomos atrás de um profissional na Argentina para vir para dar o treinamento pessoal, e começou a ser assado ali um ancho, um chorizo, uma coisa assim bem rústica. Aham. Mesa em cima da grama na brita lá atrás, Aham. lugar pequeno, estrutura que tinha muita dificuldade de atender a demanda que a gente começou a ter de uma hora para outra. Sim. E aí a gente viu, assim, foi uma coisa boa para o projeto, porque a gente viu o tanto que o pessoal estava gostando Uhum. da qualidade do produto e estava voltando. E acho que foi uma época também que o brasiliense começou a se interessar mais para essa coisa mais pick and go, assim, né? Exatamente. Tu vai, pega uma porçãozinha aqui, tu come ali, tá é. conversando, tomando uma cervejinha e tal, Sim. né? Uns mini acompanhamentos aqui, não, pegar mais um, né? E vai nessa onda. Acho que também vocês surfaram um pouco, assim, Com certeza, nesse novo comportamento do consumidor. A gente começou a ter um pouco de problema começou a ter um pouco de problema com o pessoal que mora no prédio de trás. Você sabe como que é Brasília, né? E a gente está localizado numa quadra que só mora gente mais velha, né? Influente, então era muito, muito difícil ali. Estava muito difícil para a gente manter uma política de boa vizinhança, né? Sim. Com o pessoal que mora ali atrás, que eu entendo também que às vezes o barulho incomode. Apesar da gente... eles reclamavam do barulho. Sim. Eu achei que apesar era da da gente fumaça. funcionar só até as 11 horas. Não, era do barulho. Caramba. E aí, o que aconteceu? Veio a calhar da gente agravar esse problema bem numa época que a gente estava numa crise imobiliária. Tinha muita loja vazia, muito imóvel vazio. E aí tivemos a oportunidade de alugar uma loja um pouco mais acima, uma loja de esquina. Lá da 16. E separar. Na verdade, é na mesma quadra, na 114. É porque a gente começou na loja um pouquinho mais embaixo. Hoje em dia a gente fica em frente ao semáforo, né? E foi essa loja do semáforo que a gente resolveu ir para a época e separar de vez o restaurante da parte do açougue. Entendi. Porque a coisa foi evoluindo ali muito rápido e meio que ficou uma coisa só. Sim. Entendeu? Entendi. E foi um risco, mas Deus sabe o que faz, né? Eu acho que foi na hora certa, conseguimos um valor muito bom de aluguel e deu para a gente fazer essa mudança aí, que eu acho que foi o primeiro grande passo que a Chicago Prime deu em todo esse crescimento. Então a gente pegou essa primeira loja, era uma loja de esquina, e tinha uma outra loja na outra esquina que dá fundo para o mesmo entrebloco que o nosso, que era uma lavanderia. E uma outra loja do lado da lavanderia e tal, e um dia essa lavanderia ia trocar de lugar, e com medo da gente perder outra parte do entrebloco, porque se abre um restaurante ali na esquina do mesmo entrebloco que a gente, eles iam ter direito da metade dos lugares, né? Sim. Desse espaço. Então, a gente resolveu expandir e garantir aquele espaço ali. E aí a gente conseguiu fazer a separação hoje em dia o açougue, ele é junto com o restaurante. E a loja original, que é a primeira nossa, funciona a rotisseria, que é para você pegar a comida pronta. E à noite é hambúrguer e espetinho. Entendi. Fizemos essa separação. E aí a coisa foi crescendo, já tivemos uma loja em Águas Claras, acabou não dando certo. Tivemos a loja da Asa Norte, que estava dando muito certo, mas infelizmente na pandemia a gente teve que abandonar o projeto. A pandemia acho que foi a maior dificuldade para qualquer negócio, né? Foi um período muito difícil, né? E assim, o pessoal acha que é fácil a gente mandar funcionário embora. E, cara, é muito complicado, né? Porque você tem um vínculo com a pessoa, você conhece a família,
Então, é muito difícil pra gente também, né? Então, você olha assim e você fala, pô, eu vou ter que mandar 20 embora para salvar 100. Porque se eu quiser salvar 120, talvez eu não salve nenhum. Sim. Então, assim, é uma decisão muito complicada de você tomar, né? Principalmente porque a gente não tinha perspectiva de quando que ia acabar, se ia acabar, né? Do futuro. E hoje em dia, para você ser empresário no Brasil, qualquer business que você tiver, cara, é questão de 2, 3 meses, você não tá ganhando dinheiro, você tá com uma dívida pro resto da vida, né? Então, graças a Deus, podemos continuar com delivery, a gente teve muita coisa boa também que a pandemia trouxe pra gente, claro que muito mais coisa ruim, mas assim, a gente melhorou muito nossa logística de delivery, a gente aumentou muito nossos clientes de delivery, a gente tinha muito pouco comida, a gente entregava muito pouco comida em casa antes da pandemia. Sim. E quando teve o lockdown e a gente pôde abrir somente para entrega, a gente expandiu muito esse leque de clientes no iFood. E agora, desculpa falar iFood, tu sabia se podia falar. Bem. E agora tudo voltou, o presencial voltou, tá tudo bombando de novo, não tem mais distanciamento, não tem nada. E a gente ainda tem essa melhora da logística, da demanda de delivery e até da nossa logística mesmo. A gente fazia, era um negócio meio arcaico no início, mas é porque não demandava também uma preocupação muito grande, porque representava muito pouco ali das nossas vendas. Hoje em dia representa bastante. Você acaba virando sócio das plataformas, né? De entrega. Então, assim, é muito complicado, é muito caro. Como é que é a taxa? Como assim? Rapidinho. Caio, tá. Esse bater na mesa assim tá saindo muito no áudio? Não? Tá de boa? Tá, beleza. Só aproxima o seu pouco o meu? Tá. Então, assim, o que é ruim assim, nesse relacionamento com essa empresa de delivery, no caso, assim, que eles... O que é ruim? Cara, assim, eu acho que o valor hoje em dia é muito alto, que é negociado, né? Claro que depende do tanto que você vende, né? Depende de vários fatores para você conseguir a negociação, mas hoje em dia varia entre 15% e 20% do valor final da entrega. Nossa! Então, você está vendendo R$100, você está pagando 20 para a plataforma, né? Nossa, é muita coisa. E aí tem um detalhe ou outro que vai aumentando ou diminuindo essa porcentagem que você paga. Por exemplo, você pode usar os entregadores do iFood, esse serviço, ou você pode ter os seus próprios entregadores, entendeu? Então, o que acontece? A gente, no começo, como a demanda era muito pequena, a gente usava o serviço de entrega da plataforma, né? Para facilitar. Porque para você ter um motoboy, você tem que contratar, assinar carteira e tal, e a gente sabe que isso tem um custo muito alto. E é uma profissão de risco pra empresa, também, né? Uma profissão de risco. Cara, os caras são heróis mesmo. Sim. É impressionante. Então, assim, o que acontece? A partir do momento que a gente foi crescendo o número de entregas que a gente foi fazendo, eu acho que o principal defeito assim, das plataformas é a dificuldade de comunicação que você tem com a pessoa que pegou o lanche no seu restaurante e vai fazer a entrega na casa da pessoa, entendeu? Sim, nossa, se ela fizer alguma besteira no caminho, você tem muita dificuldade de saber quem era, entendeu? Para você poder cobrar ou poder fazer alguma reclamação. Sim. Então, assim, acontecia às vezes o motoboy subir em cima de uma calçada, porque estava trânsito, e alguém reclamar, alguém que estava passando na rua reclamar, onde é que você trabalha? Eu trabalho na Chicago. E não era. O cara é entregador da plataforma, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente passou a ter, como a gente já estava com uma demanda muito alta, a gente passou a ter nossos próprios entregadores, que são nossos funcionários. Nós sabemos o nome, temos o telefone, e qualquer coisa que ele esquecer, ou qualquer imprevisto, ou qualquer problema que tiver no pedido, ele mesmo vai resolver, entendeu? Ele tem autonomia para isso, Ele tem autonomia para isso. Acho que eu já passei muitos maus bocados assim, com entregadores de aplicativo. Não por conta do serviço ruim, mas assim, me entregou um pedido que veio faltando, por exemplo, a bebida. Sim. E como que eu vou conseguir falar com esse motoboy? Não eu fala. mando mensagem pro restaurante, o restaurante demora para responder, aí tem que ele entrar em contato com o motoboy, assim, aí o motoboy já tá em outro lugar, e quando vê, tipo assim, eu já vou ter terminado de comer, entendeu? É exatamente o que você falou, e a dificuldade, ela não tá só pro cliente, ela tá pro estabelecimento também. E pro motoboy também, né? Imagino eu. E pro motoboy. Então, assim, por exemplo, acontecem erros, óbvio, sempre vão acontecer. Sim.
Então, assim, se você trabalha e você melhora a logística para diminuir esse risco sempre, mas sempre tem o risco de acontecer. Então, assim, hoje em dia, se o meu entregador ele vai fazer uma entrega e ele esqueceu o refrigerante, a pessoa vai mandar mesmo que a pessoa mande pelo iFood, a gente do restaurante, a gente lê a mensagem do iFood. Quando você manda aquela mensagem, você está falando com a pessoa do restaurante, a princípio. Se ela te responder, né? Porque dependendo do restaurante, não responde. Aí você fica mais perdido ainda. Sim. Então, assim, eu consigo responder e falar assim, faltou o refrigerante, me desculpa, eu tô mandando entregar de imediato. Eu pego um outro entregador meu e falo, fulano, é o seguinte, faltou o refrigerante na entrega, ele tem como deixar para mim rápido? Eu tenho. Então, assim, isso facilita muito a logística. Por exemplo, você fez o pedido e faltou algum item. Aí você entra em contato com o restaurante. O restaurante, ele não consegue entrar em contato com o entregador de imediato. Ele tem que entrar em contato com o iFood, ligar num 0800. Nesse 0800, depois de você dar comprovante de residência, certificado de reservista, tudo que você tem na vida, que eles te perguntam, você vai botar o número do pedido e aí é um software que faz a transferência dessa ligação pro entregador, que provavelmente não vai te atender. Entendeu? Entendi. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Hoje em dia, você tendo seus próprios entregadores, claro que tem um custo muito mais alto, porque você tem que pagar para eles também. Sim. Então, assim, a gente tinha uma porcentagem de 20%, agora a gente paga 15%, mas paga 5% para os entregadores. Então, para a gente, tá no mesmo, saiu no mesmo. A diferença é o quê? Controle. Eu tenho um padrão de qualidade de atendimento na casa do cliente. Eu consigo treinar, eu consigo dar o material necessário, máscara, álcool gel, tal. Criar um padrão de atendimento, já antes da pessoa ser contratada, já para ela entender como é que funciona, e a gente poder cobrar depois, caso ela cometa algum erro, alguma coisa assim. Então, se o cara desrespeitar algum cliente, essas coisas podem acontecer no dia a dia, a gente tem como saber quem era, a gente sabe o nome, a gente conhece a pessoa, então, assim, é mais fácil da gente tomar uma atitude ali para resolver a situação. Entendi. Eu procurei na internet, assim, porque como eu nunca fui ao Chicago, porque eu não venho de uma família que é grande consumidor de carne, apesar de eu gostar bastante, mas para mim é muito mais pela ocasião, assim, aonde eu tiver uma oportunidade, eu vou comer alguma coisinha. Sim. Mas fui pesquisar na internet para descobrir os serviços que vocês têm e tal, e inevitavelmente eu fui olhar, assim, quais são as reclamações que eles devem ter, porque eu acho que isso é legal de trazer. E eu vi pouquíssimas reclamações. Então, quando você me fala que não só vocês aprenderam muito durante a pandemia sobre logística e puderam evoluir bastante o game de vocês assim em delivery, e vocês terem o controle do produto final chegando na casa das pessoas, acho que isso mostra também um pouco do cuidado que você tem, porque acho que a primeira coisa que você procura quando vai no restaurante, onde você vai gastar um pouco mais, mas você tem a expectativa de estar pagando pelo que você está recebendo, você inevitavelmente vai olhar as reclamações. Claro. E foi impressionante, porque apesar de terem muitos comentários, pouquíssimas reclamações. Cara, assim, reclamação de internet é um pesadelo para o empresário do ramo da alimentação hoje em dia, né? Porque qualquer pessoa pode chegar ali e escrever o que ela quiser. Pode até outras empresas podem até sabotar a sua própria pode empresa, demais. Isso deve rolar, inclusive. Muito. Tipo, o iFood, assim, vai pela nota do iFood, assim, essa nota aqui tá baixa, não vou pedir um hambúrguer daqui, vou pedir de lá. Exatamente. Isso aí acontece muito. A gente já teve situações aí constrangedoras com alguns concorrentes tentando driblar a descrição do iFood, às vezes botar o nome do seu restaurante na descrição do restaurante dele, então a pessoa bota para procurar, acha o dele antes do que o seu. Então, assim, tem várias artimanhas hoje em dia que várias pessoas usam para você ter uma melhora aí que não é uma melhora justa, filha né? da putagem total. Exatamente. Só que a gente mora numa cidade muito pequena e todo mundo se conhece e a coisa acaba chegando, né? Mas tudo bem, eu entendo. Fofoca! São excelentes profissionais também, o restaurante deles é ótimo. Eu acho que foi um problema mesmo de comunicação, né? Eu acho que da pessoa que estava cuidando ali do marketing, entendeu? Óbvio, às vezes nem falou, às vezes o dono nem sabe disso, entendeu? Então o cara, para ele ter o resultado ali na parte dele de trabalho, ele fez o que fosse necessário, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante você sempre responder, principalmente as críticas, né? Você dá essa atenção para o cliente.
Porque eu acho que tem duas coisas primordiais num bom restaurante. Aham. Comida e serviço, entendeu? Se você tiver a comida e o serviço bom, você pode botar a galera para sentar em lata de tinta e comer na mesa mais rústica ali, e a galera vai pagar R$ 200 no prato para viver aquela experiência, Uhum. entendeu? Claro que existem milhares de outros fatores em um restaurante que ajudam a melhorar todo o ambiente, deixar o clima ainda melhor. Mas o Uhum. primordial para mim são esses dois fatores. Então, assim, Aham. atendimento bom e comida boa. Aham. O que acontece? Quanto melhor for a sua comida, quanto mais qualidade você tiver nos insumos que você usa para fazer, Uhum. mais caro vai ser o valor final do seu prato. Uhum. E o valor do prato, ele não é relacionado só com a comida. Aham. Às vezes você está no restaurante de um chefe famoso, que o cara já gastou muito dinheiro estudando, morando em lugares fora, e você está pagando toda aquela experiência também, Sim. né? Então, o que acontece? Eu acho que, independente do valor, velho, você pode botar o valor que for no prato. Se for bom, e o atendimento for bom, o cliente vai voltar. No máximo, ele vai olhar e vai falar assim, cara, isso aqui não cabe no meu orçamento, não é um lugar que eu vou poder vir todo mês, Uhum. mas sempre que eu tiver um dinheirinho a mais, eu vou querer vir aqui para viver essa experiência, porque a comida estava muito boa, o atendimento estava muito bom, e eu vou voltar. Então, para mim, esses dois são os dois pilares assim mais importantes, eu acho, de você ter um restaurante, entendeu? Uhum. Na parte do atendimento é o trato com o cliente, a atenção que você dá, é você ir na mesa depois que o pessoal tá levantando, perguntar se foi tudo certo, se a comida Aham. tava ok, entendeu? A gente fala muito do feedback, a gente pede muito feedback, e realmente o feedback é muito importante pra gente. Porque a gente tá dentro daquele dia a dia ali, Aham. entendeu? E se o seu gerente sentar, ou se alguém sentar para fazer um pedido ali, você vai ser muito bem tratado, obviamente, Aham. né? Então você precisa saber como tá a experiência das pessoas que estão indo. Então isso é muito importante pra gente. E às vezes o pessoal fica meio assim, eu não queria falar, não queria fazer reclamação, fica meio constrangido. Eu entendo, eu já fui assim também. Mas é tudo que a gente quer. Eu acho Uhum. que tem milhares de formas de você falar as coisas. E se é uma pessoa que está antenada e tá buscando melhorar, vai sempre escutar o seu conselho, vai tentar tomar alguma atitude para corrigir aquilo, né? Entendi. E assim, aproveitando que você está aqui, que você é um insider, digamos assim, do Chicago Prime, além da logística de ter um restaurante, de inventário, compras, todo esse tipo de coisa, prep, que é o pré-preparo, né, para você conseguir entregar um serviço com eficiência e velocidade para a pessoa Uhum. não ficar esperando. Assim, são muitos processos que existem dentro de um restaurante. Né? Muitos. E imagino eu que alguma pessoa que seja empreendedora aí do meio de restaurantes pode ser que venha a ouvir ou ver esse podcast. Tipo, você conseguiria descrever de forma razoável como funciona, por exemplo, um processo de cozinha? Por que eu vou explicar? Sim. Eu trabalhei alguns anos como garçom no Outback, ali dos meus 19 aos meus 20 e poucos anos. Garçom, desculpa de interromper, mas Aham. assim, uma experiência ótima que você teve de garçom, porque os garçons no Outback costumavam ser muito bons. Sim. E um treinamento, Fuderoso. cara, eu admiro bastante. Eu lembro que Atendimento lá. eu fui, enfim, antes de trabalhar lá, eu trabalhava numa loja e não tive que fazer nenhum teste, nem Sim. nada. Né? Trabalhei, foi legal e tal, mas e quando eu fui para o Outback, eu fui achando que ia ser a mesma coisa. A primeira coisa que eu tive que fazer foi um teste psicotécnico. Eles me entregaram um tablet, eram 400 perguntas que eu tinha que fazer. E aí era de certo e errado. Só isso. E assim, muitas dessas perguntas se repetiam. Aí eu fiz, passei no teste, mas tinha uma pessoa que estava comigo lá no mesmo dia fazendo o mesmo teste e não passou. E ela imediatamente já foi dispensada. Sei. E aí depois, quando eu passei e tal, me entregaram uma apostila dessa grossura. Pra você conhecer sobre a marca. Todos os molhos, todos não sei o quê, da onde veio a marca, quem são os sócios, por que, business plan, processo de cozinha, processo de contabilidade, processo de gestão, tipo assim, e tinha que saber tudo. Sim. Então, assim, ali foi a primeira vez, antes de fazer publicidade, eu fiz administração, então eu imaginava que existiam muitos processos importantes para um restaurante. Sim. Para pelo menos você entregar um bom produto, um bom serviço e ter o tão sonhado padrão. Que eu acho que o padrão só existe quando você tem os processos bem estabelecidos, seguidos a regra, e você tem o sistema funcionando. Porque
o sistema só funciona, o padrão só acontece quando os sistemas eles estão em harmonia. Exatamente. Né? Então, Falou tudo. Mas assim, como que funcionam os processos no Chicago Party, por exemplo, do momento que o garçom pega um pedido, aí ele vai para a cozinha, e da cozinha ele vai... Como que ele vai para a cozinha? Tá. Entendeu? Tipo assim, só para... Caso tenha aí empreendedores do ramo de restaurantes puderem ter uma palhinha do que vocês conseguiram fazer com tanta maestria, assim. É o seguinte, eu acho que hoje em dia uma das maiores dificuldades que um dono de restaurante tem é manter o padrão. O seu business já tem que estar rodando muito redondo, a sua operação tem que estar muito boa e muito organizada para você conseguir manter esse padrão em casas diferentes. Porque você tem uma loja aqui, outra loja acolá, não são os mesmos funcionários. E você não tem como ficar fazendo esse intercâmbio, né? Normalmente você tem uma pessoa responsável para ficar indo e experimentando e controlando a qualidade. Mas é muito complicado você ter esse padrão. Então, assim, restaurantes como Coco Bambu são caras que eu tiro muito o chapéu, cara. Porque eu já fui em todos os lugares do Brasil e você come a comida tem sempre o mesmo gosto, entendeu? Então, assim, você tem que ter uma ficha técnica. O que é a ficha técnica? É um passo a passo de fazer cada um dos pratos do restaurante. Passo a passo de fazer o arroz com brócolis. O passo a passo, então tem uma folha e tem o tanto de que você vai usar e que horas que você tem que colocar e tal. E isso é uma coisa que você tem que ter para ensinar os funcionários novos que estão chegando e para poder cobrar do seu funcionário antigo também, que com o tempo pode acabar querendo fazer do jeito dele. Ou então já fez muitas vezes e acha que já tá sabendo fazer no olho, entendeu? Tem um jeitinho melhor e a comida, ela é muito sensível a esse tipo de mudança. E você tem clientes que têm um paladar mais sensível e eles vão sentir a diferença até mesmo antes de você. Então, assim, é muito complicado você manter esse padrão, uma dificuldade altíssima, você tem que estar sempre em cima ali, tem que ter uma pessoa muito responsável e chata para ficar cobrando, entendeu? Basicamente é o seguinte, às vezes eu tô bebendo com meus amigos em algum lugar e tal, eu falo, galera, eu tenho que ir embora porque amanhã, 8 horas da manhã, tem que estar no Chicago. E a galera, como assim? Mas o restaurante abre meio-dia, por que você tem que estar às 8? Né? É uma pergunta que todo mundo faz, né? Só que assim, para o restaurante abrir meio-dia e o teu prato está saindo meio-dia e 1, os processos, as praças têm que ser montadas, os produtos têm que chegar, tem coisa como hortifruti que chega praticamente todo dia, então eles chegam de manhã cedo. Entendeu? Então você tem que fazer essa conferência desses produtos, você tem que ver se está tudo certo, se está tudo vindo no padrão, se tem alguma coisa que você tem que mandar de volta, algum fornecedor que você tem que ligar e falar, olha, esses 10 pés de alface aqui eu não vou conseguir usar, você troca para mim. Tal. Então, assim, todo o trâmite que rola de 8 da manhã até meio-dia é o trâmite que faz ao meio-dia tá todo mundo pronto para te servir, entendeu? Então, assim, chega uma pessoa 7h30 da manhã na cozinha. Você não fecha a cozinha sem lavar a cozinha inteira. A cozinha é lavada quando fecha. E ela é lavada novamente quando o restaurante é aberto. Então, assim, só que é uma lavada mais rápida, porque já está lavado do dia anterior, você passa uma água ali e você começa. Cortar cebolinha, cortar cebola, entendeu? Fazer produção de molho para sobremesa, fazer produção do não sei o quê, fazer produção da pasta de brócolis para fazer arroz com brócolis. Então, assim, tem tudo isso. Às vezes o restaurante fecha muito tarde, lavar a louça que tá do dia anterior, entendeu? Deixar tudo organizado. São várias praças que tem que ser montada, não é só a cozinha, tem o barman, tem o parrilheiro. A gente tem um restaurante que o coração do nosso restaurante é a parrilha, não é a cozinha, como a maioria dos restaurantes. Então, isso muda um pouco. A cozinha é maravilhosa também, importantíssima, mas, assim, o maior nível de estresse que a gente tem é na parrilha, né? É o funcionário que fica ali. Mas por quê? Muito quente. Porque muito quente. Entendi. Muita carne saindo ao mesmo tempo. E muito cliente que não sabe muito bem o que quer. Então, assim, às vezes dificulta um pouco a logística, entendeu? A pessoa quer uma carne bem passada, sem estar queimada por fora, entendeu? Sem abrir o corte. Abrir é você passar uma faca no meio para ele ficar mais fino ali, para você poder dar o ponto melhor. Tal do corte borboleta. O corte borboleta, exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa ela quer a carne de um jeito que nem o Albert Einstein vai conseguir fazer se ele sentar ali na parrilha, entendeu? Porque o fogo é quente e se você quer ela bem passada, automaticamente ela vai ficar mais queimadinha por fora, entendeu? Então, assim, é carne voltando para mudar o ponto e tal. Então, assim, o parrilheiro, além dele estar de frente para o público,
A cozinha tá lá embaixo ou lá atrás, não vê ninguém. Uhum. Ele tá de frente pro público e ele tá com o maior nível de estresse ali do restaurante. Por quê? Por causa da temperatura, porque tem que cortar, a gente faz tudo na hora, a gente faz os cortes todos na hora, entendeu? É isso que eu ia perguntar, tipo, o prep da carne não, meio que não tem, né? Porque ela tem que ficar armazenada, né? A carne tem que ficar armazenada. A gente tem um controle muito grande com as carnes que chegam pra gente. A gente mede a temperatura do caminhão que a carne chegou, a gente mede diariamente 3, 4, 5 vezes por dia como que tá a temperatura da nossa câmara fria ou nossa câmara congelada, que são os lugares que a gente usa para armazenar as carnes que a gente pede. Então, assim, basicamente, com relação à carne, é isso. É você controlar para fazer que ela não perca o menos possível das características boas dela, né? Armazenando de uma forma correta e tal. Então, assim, tem as dificuldades. É bom você montar sempre uma praça um pouquinho menor do que você acha que vai precisar, que se você precisar de mais coisas, você vai lá e busca mais e tal. Porque a partir do momento que essa carne saiu da refrigeração e desceu para a parrilha, ela fica num freezer também na parrilha. Sim. Entendeu? Só que é um freezer que está em frente à brasa, sei lá quantos graus. Então, assim, não é a mesma conservação de ele estar dentro de uma câmara fria, resfriada, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado para não passar do ponto na quantidade de carne que você leva, porque vai ser um produto que provavelmente vai desperdiçar. Você não vai conseguir usar mais, entendeu? Então, a logística da parrilha basicamente é essa. A gente não bota muita coisa na carne, né? Como eu falei, a carne é muito boa. Então, assim, quanto menos a gente influir no sabor dela, pra gente é melhor. Então, o sal é só depois, por exemplo? Ou Então, depende da carne? hoje em dia tá nessa moda do sal depois, né? É. O sal tibi lá, o cabeludinho. Esse sal que você joga depois chama flor de sal. Ah, achei que era sal normal. Não, ele é o sal normal, só que ele é em flocos. Tá. Ele é um floquinho, assim. E quando ele cai na carne quente, ele automaticamente derrete. Entendi. Ele já cai ali e já derrete. A gente tem a flor de sal lá no Chicago, a gente finaliza a carne com a flor de sal. Depois que a carne já está no balcão para o garçom levar, a gente bota a flor de sal. Mas a gente salga a carne antes também, a gente usa o sal rosa, refinado. Entendi. Entendeu? Eu particularmente prefiro trabalhar com sal refinado porque você consegue salgar a carne de uma maneira mais homogênea. Com o certeza. Sal grosso, ele bate aqui, cai lá dentro da geladeira, o outro cai dentro do teu copo de cerveja, e quando você vê a carne... E faz muita sujeira, sem né, contar que às vezes você vai comer a carne e você pega aquele pedação de sal... Grosso, duro. Aquela up, né, na pressão. Caraca, bicho. Exatamente. Então tem isso, a gente salga ela de um lado só. A gente faz a marcação nela. O que é a marcação? É deixar ela assando de um lado sem mexer, para ela ficar com aquela marcaçãozinha bonita. Que isso é mais um prêmio. É um prêmio e é uma coisa assim, mais uma preocupação com a apresentação, né? Da carne. Então, assim, a gente grelha ela de um lado, salga de um, grelha do outro. Quando termina de fazer, ela bota no balcão e finaliza com a flor de sal, que é um chantezinho, assim, um negocinho a mais que a gente coloca. Mas tem gente que assa a carne e bota o sal depois. Hoje em dia, é o que eu costumo falar, não tem mais jeito certo, né? De fazer churrasco, nem jeito errado. Tem gente que bota assim, folha de ouro no churrasco. Tem preferências, né? Eu nunca ia botar uma folha de ouro na carne. Se eu pedisse, eu ia tirar o ouro, guardar no bolso, comer a carne, né? Então, assim, hoje em dia as pessoas têm milhares de jeitos de você fazer carne, né? Você consegue fazer por submersão, você bota dentro de um ziplock, joga dentro de um lugar com uma água quente e aquela carne vai cozinhando lentamente ali e dá um resultado maravilhoso também. Entendeu? Então, assim, existem zilhares de jeitos de fazer, né? A ciência vai evoluindo, tudo vai evoluindo e a galera vai inventando coisa. Caramba, e é muito legal, porque vai aumentando o leque aí que a gente pode, né? E assim, tipo assim, eu não sei, então eu vou perguntar uma coisa que talvez role, talvez não role, mas de vez em quando a gente vê, assim, na internet, tá, umas carnes que meio que vão envelhecendo, fica com um mofo, tipo, eu não sei o termo disso, sacou? Insosso, que eles costumam falar. E aí a carne parece que fica mais saborosa, que tem uma coisa assim. Tá. Isso aí é um tratamento... Vocês têm esse isso tipo de... Isso aí a gente tem. Mas vocês fazem essa coisa? O nome disso aí que você está falando, a gente faz. O nome disso aí que você está falando é o Dry Age. Dry Age. Ela é uma carne que ela passa por... Independente de qual gado, independente do que for, ela passa por um processo de maturação controlado. Hoje em dia, todas as carnes que a gente consome passam por processo de maturação.
É uma coisa normal hoje em dia. Mas a maturação do dry age, ela é diferente. Ela tem temperatura e umidade controlada. E aquela carne fica envelhecendo, como que eu posso dizer para ser mais simples? Como se fosse um queijo, Ok. sabe? Um queijo mofado ali, um gorgonzola. É tipo isso. Você vai ver que o marmoreio dela, que é a gordura entremeada, essas partes brancas, ela parece uma manteiga, entendeu? Então, o que acontece? Essa carne, ela fica nesse processo de maturação mais lento. A carcaça, se você ver de fora, parece que estragou, porque ela vai escurecendo, ela vai ficando feia. E depois de um determinado tempo, você pode fazer dry age de 30, 40, 60 dias, tem vários tipos, né? Quanto mais tempo ele ficar, mais vai ter o gosto esperado, né, pelas pessoas. Mas o que é o gosto? Assim, o que muda no gosto? Então, é como se fosse um queijo mesmo, Tá. entendeu? Eu acho que a forma mais fácil de explicar é essa, porque assim, o dry age tem várias informações a respeito do dry age que falam que ele é capaz de te proporcionar sentir o sexto sentido do paladar, que é uma coisa que você só consegue alcançar com determinada coisa ou determinada outra coisa, entendeu? Eu esqueci o nome agora. Eu já falei milhares de vezes esse nome, mas eu esqueci o nome agora dessa substância específica que dá esse quinto sabor, né, que eles falam. Não é o umami? Exatamente, umami? exatamente. Então, assim, a carne, pelo processo que ela passa, ela libera. Isso, e ela tem esse gosto diferenciado. É uma carne diferente. Não é garantido que você vai comer e vai gostar. Ela tem um gosto diferente. É mais forte o gosto? É mais forte. O gosto é mais forte. Então, assim, é uma experiência que você vai ter, porque acaba que ela sai num custo muito alto, né? Ela é bem mais cara do que a carne. Ela é bem mais cara, por quê? Porque para você fazer o dry age, você tem que comprar o boi recém-abatido. Você não pode comprar o boi já industrializado, a carne embalada a vácuo. Você tem que comprar a carcaça, entendeu? Entendi. E durante o processo para a carne virar o dry age, ela chega a perder mais de 60% do... Entendi. De líquido, né? De líquido e tal. Então, assim, ela diminui bastante. E depois que ela fica pronta, você ainda tem que retirar essa parte de fora para vender só o miolo. Entendi. Que é onde você atingiu o resultado que você queria, entendeu? Entendi. Então, isso tudo faz o preço ficar muito elevado e assim, inacessível para a maioria das pessoas, né? Quanto que custa um bife? Vende por bife ou vende por peça? A gente vende por bife. Você vai encontrar em outros lugares e tal, talvez as pessoas vendam de forma diferente. Mas assim, a maior parte que a gente faz de dry age lá é o T-bone, né? Tá. O T-bone, ele é um corte que ele pega o contrafilé e uma parte do filé mignon. Tá. Entendeu? Então, assim, a gente vende uma posta de T-bone, ela tem mais ou menos umas... Você tem 1 quilo? Não, ela fica com umas 600, 700 gramas, mais ou menos. E ela custa, assim, acho que quase R$400. Caramba, boto fé. Eu tava esperando um valor assim, tipo, sei lá, que eu não tenho ideia também, né? Tipo, eu não compro carne há muito tempo. Mas eu tava esperando uma coisa tipo 250, R$400. É super premium super mesmo. caro, e eu vou te falar. O Wagyu, muitas vezes, que é o gado japonês, ainda é mais caro do que o dry age. Caraca. E dependendo do tipo de carne que você fizer o dry age, né? Porque, assim, é importante falar também que não é só a raça do gado. Não é só a raça do gado que influencia no sabor final da carne. Tá. Né? Então, assim, não é porque você comprou uma carne Angus, você vai ter garantia que aquela carne é de qualidade. Você tem... Tudo influencia, o processo, a alimentação, a criação, a logística do fornecedor, como que tudo aquilo foi feito, entendeu? Hoje em dia, como a gente tem uma crescente muito grande da carne Angus no Brasil, e muitas pessoas fazendo cruzamento de gados para conseguir atingir ali o máximo Angus na região que ele mora, tal, a gente tem hoje em dia um órgão regulador que é a Sociedade Brasileira de Carne Angus, tá? Esse pessoal, ele vai classificar essa carne e ele vai certificar a carne Angus de qualidade. Então, assim, você tem vários pré-requisitos que você tem que atender. O seu gado tem que ter, seu animal tem que ter mais de 50% de pureza Angus e tal, dentro de outras milhares de coisas. O pessoal vai, acompanha
o gado confinado, acompanha o gado no dia que vai para o abate, Caraca, é um acompanha o trampo, abate velho. e avalia a carcaça para saber se está homogênea e tal, para dar o carimbo que da Sociedade Brasileira de Carne e Angus. Então, assim, claro que a gente vive num país que, infelizmente, essa carne não é acessível para a maioria das pessoas, Sim, né? sim. Eu espero que um dia seja. Mas, Mas eu cara, acho que também não tem que ser, né, cara? Tipo, é uma parada que é. Enfim, quando eu tô falando necessariamente do T-bone marmorizado, não é. dry age. Dry age, que você tava falando. Porque, assim, primeiro, é uma coisa, é uma iguaria, é uma coisa que é diferente mesmo. Então, assim, ele tem um processo muito longo, um cuidado muito grande. O controle de umidade, Sim, temperatura, tipo, sim. dias e dias. Não é um produto que você vai chegar e você vai vender no dia. Né? Então, assim, você também tem que incluir ali uma série de coisas, assim, no preço ali, tipo, o percentual de carnes que, sei lá, deram errado, Sim, sabe? Então, assim, sim. necessariamente Você não tem tem que que ser uma... pensar que você pagou aquilo ali e aquela carne vai ficar 60 dias parada, né? Você não tá tendo retorno de nada daquele investimento. Então, assim, foi uma coisa que a gente teve muita vontade de trazer. E sai bem? Sai bastante. Foi a primeira máquina de dry age, foi importada na Europa, do Brasil, porque existem várias formas de você fazer o dry age. Se você tiver uma geladeira abandonada em casa, você consegue fazer lá. Então, a galera faz muito de forma artesanal e tal. Mas, assim, a primeira câmera feita para isso mesmo de dry age do Brasil foi a gente que comprou. Tá lá no Chicago da 114 Sul. Que massa. Quem tiver a curiosidade de conhecer e tal, Rola bater de um papo ver? às vezes, rola. Pô, que Rola, fica lá massa. exposto para todo mundo. Então, assim, a pessoa que tiver curiosidade de conhecer, às vezes bater um papo, ir lá olhar, estão convidados aí, vai sempre um prazer receber. Pô, com Entendeu? certeza, velho. Vou incluir, inclusive, agora. Aqui, irmão, só para te mostrar, essas aqui são as nossas câmeras do dry age. Aqui tem uma peça de tibone. Lá embaixo tem umas pedras de sal rosa. Aqui tem uma peça já tá quase no ponto de tirar. A gente raspa e tira toda essa parte de fora. O consumidor fica só com o miolo dela. E aí, foi isso aí que você acabou de ver. Essa é a câmera de dry age lá do Chicago Prime. É isso aí. Tá, então a gente falou de logística, a gente falou de produto, a gente falou de diferentes tipos de carne. Qual que era a outra coisa que eu queria te perguntar? A gente falou do Chicago Prime, da logística, dos produtos, dos sistemas, das diferentes coisas. Tem alguma outra coisa que você acha que ia ser irada assim, a gente tipo, trazer para as pessoas, para a gente Cara, deixa eu conversar? pensar aqui. Cara, tem, mas eu acho que eu não sei se é Too um much, assim. assunto, acho que é too much, entendeu? Que é o custo de um funcionário para uma empresa hoje em dia, a dificuldade que a gente tem. Eu acho que isso aí você pode explorar com outra pessoa, né? Que De faz repente, mais igual a disso. Ana Carolina, né? A Ana pessoa. Carolina. É. Será que de repente um dia talvez ela possa estar Eu disponível? acho Ela é que bem sim. ocupada, Eu né? acho que sim. Ela é bem ocupada, mas ela é daquela que, se você marcar 4 horas da manhã, ela vem. Entendeu? Ela é de Brasília? É de Brasília. Mas já morou fora e tal. Também já morei fora. Eu já fiz de tudo nessa vida, né? Já fui corretor de imóveis, já fui caminhoneiro, já entreguei água. E eu tô há 9 anos aí nesse projeto e muito feliz. Você começou lá como? Qual foi o Eu, seu cargo? eu já tinha trabalhado com restaurante antes, tá? Quando teve a ideia do projeto, a Ana Carolina me chamou mais para ajudar na logo, porque eu fiz publicidade, né? Então, assim, eu mexia no Photoshop, Illustrator, esses programas de maluco. E, então, ela me chamou e tal, e eu comecei mais para ajudar com a logo, a identidade visual da marca. Que hoje em dia já mudou, já é outro e tal, muito melhor do que o que eu fiz, que era horrível. Mas, assim, eu caí de paraquedas nesse projeto aí mais nesse sentido. E eu estava numa época que eu não estava feliz com o meu trabalho, eu estava trabalhando de corretor de imóveis, tem seus prós também. Foi muito bom, aprendi bastante. Pô, tiveram pessoas que me ajudaram bastante e me fez crescer muito, assim. Mas aí eu vi que a galera estava empolgada, como é um business familiar, estava todo mundo ali sempre conversando, eu resolvi entrar.
nesse projeto para tentar somar e poder ajudar ao máximo. E deu bom, né? Todo Tu tá mundo, 9 graças a anos. Deus. E qual é a melhor parte de trabalhar lá, velho? Cara, Tipo assim, claro, imagino isso. Como você falou, né? Como é um negócio familiar, deve ser muito pessoal para as pessoas que estão ali. cara, assim, a melhor parte para mim com certeza, o reconhecimento do cliente de chegar em você e falar que ou que foi bem atendido ou que a comida estava muito boa e tal. Então, assim, a nossa cenoura que a gente corre atrás é essa. Ah. O principal é essa, entendeu? E outra coisa também é quando você vê que o seu restaurante está com padrão, você vê que tem pouca reclamação na internet. Então, assim, isso aí é o que te faz falar assim, cara, tudo isso eu acho que vale a pena, porque é uma rotina cansativa, né, cara? Sim. Você trabalha sábado, domingo, feriado. Você nunca vai chegar no horário no almoço de aniversário de ninguém. Aham. Você vai chegar mais tarde no noivado do fulano. Talvez você não vai conseguir ir no casamento do outro. Então, é uma rotina pesada, assim, que às vezes você para pra pensar e fala, cara, eu tô vivendo pra isso aqui, Aham. entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é o que te dá o prazer também e te faz sentir útil, sabe? Sim. Porque você se sentir útil é muito importante, né, pra nossa cabeça, né? Sim. Então, assim, acontece tanto pepino num dia. Pode acontecer muito pepino, como pode não acontecer também. Mas tem dia que, assim, é tanto Tudo errado. Né? que você fala assim, caraca, velho. Realmente, assim, hoje, eu dei o gás aqui e eu tô feliz por ter resolvido tudo. Não achei que eu fosse conseguir, entendeu? É resiliência Então, que você assim, também tem. resiliência. Você tem muito problema, você tem maquinário de tudo, você tem lava-louça, você tem liquidificador. Todos esses itens da cozinha dão problema, ou quebram, entendeu? Ou param de funcionar. E isso normalmente acontece no domingo, 11 horas da manhã. Não é uma coisa que acontece terça-feira, entendeu? Aham. Então, assim, às vezes você fica meio maluco tentando resolver e tal. É bom você sempre ter várias opções, né? Caso você tenha algum problema para poder. Então, assim, o mais complicado para mim e a maior qualidade são exatamente as mesmas coisas, cara. Eu acho que quando você vê que você tá tendo um resultado, e por mais que você esteja dedicando praticamente a sua vida àquilo ali, que você tá tendo um resultado bom, e você tá sendo reconhecido por isso, a empresa está sendo reconhecida por isso, isso aí eu acho que não tem preço. Eu acho que é a maior felicidade de você trabalhar no restaurante. Porque como você tá lá no dia a dia, no processo, você sabe o tanto que é difícil você chegar nesse patamar de qualidade, entendeu? E você não pode vacilar um dia, porque você começar a errar também é de um dia para o outro. Então, um trabalho contínuo, cara. Tem que estar sempre em busca de renovação. A Ana Carolina é muito boa nisso. Ela está sempre em busca de renovação, viajando, conhecendo coisa nova, trazendo coisa nova para o cardápio. Você não pode ficar parado. Porque senão vem alguém, monta um igual, com um nome diferente e começa a vender igual. Então, assim, é uma luta, mas é uma coisa que eu gosto. Eu venho de uma família de empreendedores, então, assim, já tenho isso meio que no sangue. E cara, eu sou muito feliz. Só posso dizer que sou muito feliz. E assim, qual é o prato que Pedro Ordep pede pra comer no Chicago Prime? Difícil então. essa, né? Complicado. Eu acho que, assim, o seu prato preferido do restaurante que você tá lá no dia a dia, ele vai mudando de acordo com o tempo, né? É verdade. Porque você vai cansando ali daquele, né? Mas, assim, eu gosto de tudo. Graças a Deus a gente tem um padrão ótimo de qualidade. Então, assim, eu gosto muito do bombom de alcatra. Atualmente é a carne que eu mais como. Porque ela não tem essa capa de gordura, ela é uma carne mais light, muito saborosa. Entendeu? Mas eu gosto muito do ancho também, da picanha, da maminha. Cara, eu assim, sou suspeito pra falar porque eu amo carne. Entendeu? Cordeiro, galeto, até o salmão. Tem dia pra tudo, entendeu? Entendi. E eu gosto muito de arroz à piamontese. A gente tem um arroz à piamontese muito bom lá. Como muito arroz à piamontese. Mandioca cozida. Eu alucino lá. Cada dia eu como uma coisa diferente. Pra dar aquela mudada, né? Sei, assim, já que você tá ali na cozinha também, às vezes sobra
uma coisinha aqui, para aqui. Aí, come isso aqui, vê o que você acha. Esse restinho de chocolate que tá ali Aham, no canto, né? Que você aham. passa o dedinho. É tá, porque isso também é aquela acontece. coisa, né? A cozinha fecha, aí vocês vão ter que limpar tudo. O que não foi usado muitas vezes tem que jogar fora, Tem né? que jogar fora, Então, exatamente. assim, aproveita Tem pra muito também disso. fazer a jantinha, né? Claro, Galera, pô, claro. da cozinha. E a galera sabe que vai ter a dispensa de alguns alimentos no final e a galera já vai estar ali já pra ver Tá o que de ligada. bom que dá pra aproveitar, entendeu? Eu já, assim, eu já pesei 110 quilos, velho. Cara, quando eu pesava 110 quilos, eu não conseguia ver um prato de sobremesa indo pra pia com um sujo de chocolate. Mesmo isso não existe. Sim. Traz esse prato aqui que eu vou lamber até o último chocolate. Você não vai, né? Sim. Então, assim, a galera é um pouco assim. E é bom, você dá um belisquete ali e tal. É Sim, bom e é ruim, né? Porque às vezes sim. você tá querendo fazer uma dietinha, ficar com um negócio mais regrado e toda hora é um rango diferente. E é complicado. Quando eu trabalhava no Outback, eu passei por isso também. Assim, eu ganhei muito peso. Justamente por isso. No fechamento de cozinha era isso. Sobrava asinha, coxinha. Cara, Só coisa do bem, né? Tinha um purê de batata com alho lá, meu irmão. Que era assim, era o bicho. E aí, o que acontece? Tu pegava, botava um pouco mais de manteiga, misturava. Sim. Aí a galera pegava, colocava no pão, tá ligado? Comia Nossa. pão de batata, pão australiano com purê de batata, velho. Ah, Não light. tinha como, não tinha como. Tá Tranquilo, ligado? uma coisa ótima pra você comer antes de dormir. Então, eu tenho problema sério com pão de alho, eu amo pão de alho, então assim, eu tenho que me controlar. Eu acordo de manhã, eu vou, escovo o dente, olho no espelho e falo, meu nome é Pedro, eu tô há 3 dias sem comer pão de alho. E o pão de alho passando na minha frente pra lá e pra cá, e aquele cheiro e tal, e aí o pão de alho, ele já chama aquela coca normal, né? Uhum. E aí quando você vê, já vem um queijinho com melaço de cana e, pô... Você tá dirigindo pro trabalho, você para no sinal, olha pro lado, vê um pão de alho dirigindo o carro. Exatamente, você vê pão de alho em todo lugar, pão de alho no céu, aterrissando no aeroporto, é complicado. Porra, Pedro, velho, eu queria agradecer você por ter vindo, velho, foi muito massa. Acho que deu pra clarear bastante e, enfim, entender um pouco mais, porque, enfim, pra mim, Nelore, Angus, não sabia nem que eram bois, pra você ter noção. Normal, a maioria também pensa da mesma forma. Marcolão, eu que agradeço pelo convite, cara, fico muito feliz de ter vindo, espero ter conseguido esclarecer algumas dúvidas aí mais básicas pro pessoal e parabéns pelo projeto, tá muito legal. Eu já vi todos que estão no YouTube e, cara, sucesso. Irado, Acho que velho. vai dar muito certo. Vamos marcar um churrasco, velho. Vamos marcar a gente um fazer um churrasco. churras. Que eu sou bom churrasqueiro, velho. Já vou Fechou, dizer, pra mano. mim tá fechado. A gente faz um churrasquinho, aí que a gente já toma um melzinho também. Pronto. E aí a gente faz um episódio número 2 com mel. Pronto, agora fechou. Só marcar o dia Querido, que quiser. satisfação total. Irmão, satisfação foi minha. Muito obrigado vocês por terem acompanhado mais esse episódio. Esse projeto é o Mic Podcasts. Mais uma vez, eu vou refrisar. Se você puder deixar um like no vídeo, deixar um comentário com o seu feedback, é muito importante para a gente continuar mudando, evoluindo, crescendo. E fazendo desse projeto um projeto de continuidade, um projeto, se tudo der certo, de muitos episódios aí. Então, aperta esse botão de se inscrever e ajuda a gente a continuar crescendo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem você puder e muito obrigado mais uma vez.